Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Paulo, eu sou gerente de marketing da Módulo e hoje nós temos um webinar sobre gestão integrada de compliance. Então, uma rápida apresentação da Módulo, para quem não conhece, a Módulo tem 30 anos, é uma empresa brasileira que tem escritórios no Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte e tem escritórios nos Estados Unidos, na Europa e na Índia. Nós temos alguns softwares, o principal deles é o módulo Risk Manager, que tem soluções para governança de riscos e conformidades de TI, riscos corporativos, proteção de infraestruturas críticas, Smart Cities, soluções para defesa e segurança pública, e tem um grupo de empresas envolvidas. A gente tem clientes espalhados não só no Brasil, como por diversos países, em quase todos os continentes, e o Grupo Módulo, como eu falei para vocês, é composto por 3 empresas. A Aeras é a nossa empresa de consultoria e representação que atende o estado de Minas e Espírito Santo. A Trust é uma startup que faz soluções de comunicação e aplicativos de mensagens corporativas, e a Bridge é a nossa empresa de consultoria de processos e estratégia de TI e processos corporativos. E a Módulo tem uma estrutura de consultoria que utiliza as metodologias de governança, riscos e conformidades para redesenhar processos, não só na área de TI, mas também na área de GRC corporativo, e nós temos um software, que é o módulo Risk Manager, que dá essa visão de 360 graus dos riscos e vulnerabilidades da sua organização, justamente utilizando a metodologia de governança, gestão de riscos e de compliance. A Módulo é uma empresa muito reconhecida, não só aqui dentro do Brasil, mas também já é reconhecido a nível internacional, no Gartner, no Forrester e no GRC 2020. O nosso software, o Módulo Risk Manager, é um dos mais premiados que existem no mundo, e ele consegue oferecer essa solução para essas áreas que eu já falei. Sem me demorar mais, nós vamos ter o webinar hoje, que é justamente sobre a gestão integrada de compliance. Hoje a gente vai começar falando o Alexandre Lira, apresentando o radar de conformidade que a gente ajudou a Petrobras a implementar. O Lira vai entrar nos detalhes técnicos disso. Logo a seguir eu vou passar a palavra para o nosso convidado, o Ivo. Surgiu aí um probleminha na minha apresentação, peço desculpas. O Ivo Cairrão, que é sócio fundador da Audit, que vai falar sobre canal de denúncias. E por último, a gente vai ter a apresentação do Fernando Neri, fazendo essa apresentação do conceito de gestão integrada de compliance. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar, então, a apresentação agora para o Alexandre Lira. Bom dia a todos os espectadores, ao Ivo Cairrão, Fernando Neri. Obrigado, Rodrigo Paulo, pela apresentação inicial. E abordamos no início desse webinar o projeto que implementamos junto com a Petrobras, especificamente na diretoria de exploração e produção de óleo e gás da companhia, intitulado por eles Radar da Conformidade. Muito motivado pelas questões de desafios grandiosos de entidades que vão até as localidades da Petrobras para fazerem as suas fiscalizações e inspeções com base em normas técnicas e legais, um conjunto de leis, decretos, resoluções, portarias, que a todo instante vai modificando ao longo do tempo, e é um processo dinâmico, porque surgem novos ativos, surgem novas demandas, e novas oportunidades e obrigações de conformidade com essas novas regulações, por exemplo. Esse projeto ele iniciou primeiramente em conformidade de TI, de segurança da informação, que a companhia fazia em todos os sites e localidades da Petrobras, para verificar se aquele site está ou não em conformidade com melhores práticas de TI e segurança da informação. Mas como o projeto e o contrato era abrangente, qualquer gerência, qualquer unidade da Petrobras, então, poderia se beneficiar com esse projeto, adotando o conceito de conformidade e a gestão
nesse mesmo framework para todas as unidades. Então, se utilizou o mesmo framework, se utilizou a mesma metodologia, logicamente o mesmo software que é o Risk Manager, migrando de TI então para o negócio. O negócio então que a gente está falando é exploração e produção, que corresponde hoje, conforme o Plano Nacional, Plano de Negócios de Gestão 2015-2019 da Petrobras, a IP corresponde a 81% do investimento da companhia, corresponde a mais ou menos 80 bilhões de dólares. Então, primeiramente, se focou nas unidades operacionais, ou seja, essa diretoria ela tem diversas unidades operacionais ao longo do Brasil e até do exterior, onde se desenvolve a exploração e produção de óleo e gás. Então, se iniciou na unidade operacional da Bacia de Campos e na unidade operacional de Espírito Santo, que hoje, pela ANP, esses dois estados, pelo boletim mensal da produção, por exemplo, da ANP, esses dois estados correspondem na produção de óleo a 82% do todo, ou seja, 67% do Rio de Janeiro e 15% do Espírito Santo corresponde a essa grandiosidade aí, essa representatividade da unidade Bacia de Campos e Espírito Santo. E quando a gente fala de conformidade, a gente está falando de ativos que estão ou em mar ou que estão em terra. Aí a gente apresenta uma figura ilustrativa onde o alvo da conformidade legal e conformidade de melhores práticas estão, às vezes, no mar e muitas das vezes em terra. Bacia de Campos, a maior parte é no mar, no Espírito Santo tem alguma coisa em terra também para ser verificado. Então, aí já é um desafio muito grande de deslocamento, de logística, de condições meteorológicas para coletar essas informações que as entidades, diversas entidades, vão lá para verificar essa conformidade. Então, muitas das vezes, se precisa de recursos de mobilidade, a gente vai falar um pouco sobre isso, para coletar mais facilmente essas informações. Informações essas que vêm de diversas entidades que vão até essas localidades verificar esse compliance operacional desses ativos todos. E quando eu falo de ativos, eu estou falando de plataformas, estações, a própria infraestrutura de terra, processos, as pessoas e etc. De diversas competências, eu estou falando aí de medição de fluidos, por exemplo, da parte elétrica, do sistema de gerenciamento de segurança operacional, de SMS, que é Segurança, Meio Ambiente e Saúde, questões de RH, por exemplo, questões específicas do negócio, que é de duto em terra ou duto submarino, até permissões de trabalho, condicionantes ambientais que aquele empreendimento, aquele ativo precisa atender às diversas regulamentações, o que faz com resíduo, como é que estão fazendo o compliance dos resíduos sólidos, até o alimento que vai embarcado tem que ser inspecionado e tem regra para isso, as questões de automação industrial, os treinamentos que precisam ter, cada um dos integrantes que vai ser embarcado precisa estar em conformidade, enfim, o desafio é enorme dessas diversas entidades que vocês veem no mapa aí da Agência Nacional do Petróleo, especificamente de óleo e gás, o IBAMA para ver as questões ambientais, a Marinha por conta das convenções internacionais, a Marpol, por exemplo, de poluição, através da fiscalização da diretoria da Capitania dos Portos, o próprio Ministério do Trabalho, as condições de trabalho dessas pessoas, a DNV fazendo, por exemplo, as certificações de bandeiras dos navios, etc., que fazem parte aí dos ativos. Inclusive tem algumas curiosidades. Primeira vez que eu vejo na Marinha, lá nesse projeto, uma aeronáutica, até uma diretoria de aeronáutica da Marinha vai lá inspecionar certas condições que a Petrobras precisa estar em conformidade, por exemplo. Isso é interessante porque quando você contabiliza a quantidade de documentos, você facilmente ultrapassa de 1.000 documentos que são listas de verificação, são 1.000 documentos exigidos de conformidade dessas diversas entidades. E para isso o projeto
ele teve que ser padronizado, logicamente. E a Petrobras utiliza um padrão chamado SINPEP, que é um sistema integrado de padronização eletrônica, onde procedimentos estão ali para todo mundo fazer a mesma coisa, sem ter cada um fazendo uma coisa diferente. Então, até o padrão SINPEP foi estabelecido dizendo lá que o Risk Manager, por exemplo, será e está sendo o software utilizado para fazer a gestão de conformidade desse projeto que foi intitulado Radar da Conformidade, intitulado por eles inclusive. Quando a gente fala de padronização, a gente pega esses mil documentos que viram listas de verificação, que viram checklists automatizados pelo próprio Risk Manager. Isso se dá pelo fato de que, se você começa a padronizar esse linguajar, você evita retrabalho, você evita erros, você evita duplicidade de informações, porque fica todo no mesmo repositório e para todo mundo ver fazendo a mesma coisa. Me remete a um tempo atrás, no início do meu projeto na Módulo, em 98, que a gente fazia isso em planilha Excel, cada um com seu talento, ia até as localidades, coletar essas informações ou de risco ou de conformidade, e depois, para consolidar essa informação, era um Deus nos acuda. Eu me lembro de um projeto da Caixa Econômica Federal, que a gente não tinha o sistema na época, em 99, 2000, e utilizava-se então de planilha Excel. A gente demorou 30 dias para poder gerar um documento final do resultado de uma determinada auditoria ou de uma análise, de uma inspeção. Hoje não, hoje a Petrobras, por exemplo, com um simples clique, em alguns segundos, apresenta essa consolidação toda. E você vê no painel aí, por exemplo, essa padronização de controle. Então vamos supor que cada um desses 1000 documentos tenham aproximadamente, em média, 20 controles a serem investigados. Eu estou falando aí de 20.000 controles nesse universo somente da Diretoria de Exploração e Produção de Óleo e Gás da Petrobras. Por que a padronização? Porque ali você vê a justificativa daquele controle, eles não estão inventando o controle, esse controle é importante porque tem essa justificativa aí, por exemplo, aqui é da Auditoria da Prática de Gestão número 7, que é a ANP, que é a fonte lá, a ANP, conforme a referência lá da resolução número 2 de 2010, por exemplo, requer. Então, a pessoa que vai lá na plataforma, por exemplo, fazer essa verificação, ela já tem um bizu, ela já tem o que procurar e mesmo o que afeta, por exemplo, se ela não tiver esse controle implementado na sua organização, por exemplo. Então, essa padronização é importante para isso. Essa coleta desses diversos itens de verificação, eles são feitos hoje nessas unidades, nesses ativos, por exemplo, uma diretoria que foi criada, não diretoria, desculpa, uma gerência que foi criada em cada unidade operacional, chamada gerência de conformidade daquela unidade. Então, cada unidade tem lá a sua gerência de conformidade, que conta aí com os nomes que eles dão de facilitadores da conformidade legal. Para você ter ideia, só na unidade de Bacia de Campos tem mais de 50 facilitadores de conformidade legal que vão até as localidades para verificar se atende ou não essa conformidade operacional. Hoje, no projeto, a unidade Espírito Santo conta com equipamentos de mobilidade, que são equipamentos de mobilidade certificados, que vão embarcados, logicamente, no módulo offline, a partir de terra, eles desligam, baixam todos os checklists, desligam o módulo online, vão para o módulo offline embarcado, e esse equipamento, por exemplo, tem toda a certificação de alta e baixa temperatura, de chuva, umidade, oxidação, trabalha ali na atmosfera explosiva, por exemplo, interferência eletromagnética, ou seja, eles se utilizam desses equipamentos, dessa tecnologia para facilitar essa coleta que realmente requer mobilidade e requer tecnologia para isso, né? Depois de coletadas essas informações, o projeto então vai mostrar o que o radar da conformidade vai estabelecer. Aí quando se fala de radar da conformidade,
é um conjunto de apresentações georreferenciadas, de gráficos, de relatórios e etc. Então, depois dessa coleta de informação, apresenta-se aí um resultado georreferenciado. Essa figura é meramente ilustrativa, não tem informação específica e confidencial nem restrita, né, do resultado, isso é só meramente ilustrativo, onde eu vejo rapidamente pelo tablet quais são as plataformas que têm níveis de conformidade ou não conformidade piores. Então aqui eu abri lá uma FPSO Brasil, mais uma vez, essa informação é fictícia, e eu tenho um índice de conformidade daquela plataforma. O gestor que está aonde ele estiver no mundo com acesso a essa informação, dali mesmo ele pode disparar medidas para resolver aquele tipo de problema, por exemplo. E uma coisa importante que o software dá muito e facilita muito é a questão dos atributos. A gente vê aqui num exemplo, existem vários atributos. Qual é a bacia daquele ativo, qual é o tipo de ativo que está sendo analisado, qual é o operador daquele campo, por exemplo, qual é a produção de óleo, de gás, enfim, o que diz respeito à gestão do próprio negócio. E aí você vê, por exemplo, o seguinte, eu quero saber qual é o nível de conformidade de todas as plataformas do tipo FPSO dentro da bacia de campos Roncador, por exemplo. Aí, nessa gestão de atributos, se faz, então, essa apresentação e facilita na gestão e tomada de decisão. Esses são os outros tipos de gráficos que são estabelecidos lá, o próprio radar, onde você tem a conformidade por plataforma, por ativo, ou então você tem por assunto, qual é o assunto que está mais em conformidade ou não conformidade, você vai premiar aqueles ativos, por exemplo, aqueles responsáveis que estão fazendo o seu trabalho, e vai cobrar mais daqueles que ainda estão por fazer, por exemplo. E aí os gráficos, as apresentações são algo que facilita muito para você ter uma visão, por exemplo, por campo, ou uma visão por quantidade de não implementados, ou então uma visão mais direcionadas a tipos específicos. Aqui, por exemplo, a conformidade naval, qual é a porcentagem específica daquela conformidade ou não. O importante é que eles utilizam-se diversos gráficos para poder apresentar aos gestores esse mapa de conformidade. Esse é um outro tipo de apresentação, que é uma árvore integrada, onde eu tenho lá visões estratégicas, visões táticas e visões embaixo do próprio ativo que está sendo auditado, que está sendo investigado, analisado, por exemplo. Isso tudo é acompanhado depois num tratamento de conformidade. Eu tenho mais uma vez uma figura ilustrativa aí que me diz aí lá o que realmente o gestor precisa fazer e o que o pessoal está fazendo, se empenhando para resolver aquele tipo de problema. E ao final da minha apresentação eu mostro essas duas figuras, que parece até estranho, duas figuras iguais. Foi até uma brincadeira que a gente fez, de uma das possibilidades do Risk Manager é a elaboração de relatórios customizados. E aqui a gente fez até uma brincadeira dizendo o seguinte, olha, esse aqui do lado esquerdo é o relatório que vocês utilizavam antes do Risk Manager. E o relatório da direita é o relatório que hoje a ferramenta emite automaticamente. Para você ter a ideia de que o mesmo relatório que hoje você faz em Word, gera um PDF, a gente pode customizar da mesma maneira, da mesma cara, sem muita dor e facilitando então a emissão e o trabalho das pessoas que estão envolvidas diretamente ou indiretamente no projeto do Radar da Conformidade. Ok? Então, mais uma vez eu agradeço e fico à disposição até o final do webinar. Um abraço. Lira, obrigado. Então, Ivo, vou passar a apresentação para você. Bom dia a todos. Obrigado aí, Grata Módulo, aí, pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre a criação do canal do Dinos. Como alguns colegas dizem, eu falo bastante. Se deixar aqui, eu vou até amanhã cedo falando. São 40 anos de experiência que a gente quer passar para todo mundo um pouquinho, né? Eu estou aqui sendo assessorado pela Larissa.
que é a diretora que cuida da área do canal de denúncias da IALT. Okay? Bom, é assim, o Lira falou um pouquinho do monitoramento de compliance, e eu vou dar a sequência dessa conversa aqui, e vendo como é que isso se amarra no canal de denúncia e como é que isso deve ser visto de forma integrada. Por quê? Porque o compliance, todo mundo sabe, ele é um termo que diz em conformidade com normas, regulamentos e orientações da alta administração. Então, essas coisas todas, elas, no corporativo, então, na linha do bom GRC, eu acho que menos cobro isso, isso ao longo do tempo, essas coisas têm que ser vistas em diversos níveis, desde o seu mais gerente até o topo da estrutura. Bom, vamos falar um pedacinho sobre o canal de denúncias. Antes, porém, deixa eu falar um pouquinho da IALT. É bom de contextualizar isso. São 8 slides, coisa rápida. Prometo que não passaremos dos 15 minutos. Bom, a IALT é uma consultoria que está no mercado há 18 anos. Tem entre seus sócios executivos, a maioria vindo de grandes empresas de consultoria. Atuamos aí em auditoria externa, avaliação de ativos, governança, risco, compliance, governança de tecnologia, compliance, especialmente falando de FCPA, o K-Bribery e agora 12846, que é uma boa sequência da 9613, e vamos por aí. A gente tem atuado muito nisso. Investigação de fraudes, disputas e arbitragem. E treinamentos tailor-made, nada commodities. Okay? Então, isso aí, estamos aqui há 18 anos andando. Vamos passar para o próximo slide. Aqui. Dentro desse conceito de canal de denúncia, nós criamos uma empresa apartada, que é o E-Denúncias, né, que atua basicamente com 4 atividades. Canal de denúncias, monitoramento contínuo de terceiros, dossiês de compliance e treinamento. Ou seja, na linha que todo compliance deve perceber. Conheça com quem você está trabalhando. Conheça quem são seus parceiros, seus funcionários, seus fornecedores e seus clientes. Não fazer isso, o dia de hoje é pedir para ter problema, especialmente depois do risco objetivo que foi colocado no Brasil pela 12846, que ainda evoluiu bastante. Bom, uma das formas de você conversar com todo esse público que você deve conhecer e saber quem é o canal de denúncia. Muito bem. Como é que a gente deve fazer isso? Antes disso, queria contextualizar o porquê essa importância do canal de denúncia. Já falei um pouquinho, vamos mostrar o slide aqui. O problema de corrupção, fraude, e que gera aí o canal de denúncia com muita força hoje, vem desde lá do FCPA, em 77. Veja que é coisa antiga, né? Depois aí o K-Bribery, que é uma evolução da FCPA, que pega empresas públicas e privadas. Aí viemos aqui em 2013, falando aí 30 anos depois, a nossa 12846, que é a lei da anticorrupção, por enquanto focando no meio público em relação ao privado. Acredito que no futuro próximo vamos ter aí privado. Aí, 14 de janeiro, começou a vigorar essa lei. Aí foi regulada no 8420 e normas da CGU, em especial a 909 e a 910, que falam o quê? Falam especificamente, entre outras coisas,
da importância da seriedade de implementação de um canal de denúncia. Tá? Já já eu volto nesse assunto. Na 909 e 910. Isso precisamos fixar nesse webinar. Só que, de curiosidade, algumas empresas estão sendo hoje investigadas. Estão sob investigação por conta da FCPA americana, que de uma forma direta ou indireta está diretamente ligada com a nossa 12846, até por conta do relacionamento de informação, troca de informação entre os governos, entre as entidades de fiscalização. Okay? Veja que isso não é uma coisa que não vai pegar, quer dizer, isso é caminho sem volta, o aprimoramento. E, novamente, o canal de denúncias, eu vou explicar aqui na frente, ele é bem forte para o controle interno e para o compliance dessas empresas todas. Tá bom? Bom, ainda antes, tem mais 2 slides aqui para falar da 12846, bem focado no Brasil. A quem se aplica todo tipo de empresa, representação, fundação ou associação. Ou seja, tem o CNPJ, está valendo. Alcance todos os atos que atentem contra o meio público, que está na linha da FCPA. Lembro que, em nossa opinião, o privado já é regulado por leis no Brasil, né, corrupção, lavagem de dinheiro, essas coisas, mas tende, no futuro, termos aí uma evolução dessa 12846. Essa lei ela implanta a responsabilidade objetiva, que independe do dolo ou de culpa. Ou seja, se alguém em seu nome, conheça seu fornecedor, seu cliente, fizer alguma ação ou atitude, e isso, de uma forma direta ou indiretamente, você, sua empresa, for beneficiada, você pode ser responsabilizado com valores e atos que são pesados. Por exemplo, de 0,1 a 20% do faturamento bruto do ano fiscal anterior, ou de 6 a 60 milhões, se não conseguir a informação anterior. Além de outras medidas judiciais e de controle interno. Muito bem, vamos focar nesse último parágrafo. Controle interno adequado. Redução em eventual multa em até 2/3 do valor, dentre outros benefícios. Isso aqui remete a 909, 910 escrito, com outras palavras, mas o seguinte, o canal de denúncia adequadamente implantado e implementado, ele é um enorme fator para considerar os esforços, para demonstrar os esforços da alta administração, do comprometimento de cima para baixo, com saber o que está acontecendo. Ter um canal aberto, onde quem está denunciando uma suspeita de denúncia, esse é o termo correto, né? Sempre uma suspeita de denúncia, porque a denúncia vai ser comprovada, tem que trabalhar, provas cabais, etc, etc. Isso pode reduzir uma pena violentamente. Tá? Isso aqui dá até para salvar uma empresa. Ok? Já estou caminhando para a estruturação do canal. A importância do canal de denúncia. Ela faz parte de um programa de compliance, como bem disse aqui o Odeiro. Ela começa em todos, tem que permear toda a empresa. E tem que ter um foco muito forte em prevenir. Prevenir o quê? Prevenir perdas, prevenir fraudes, prevenir corrupção, prevenir lavagem de dinheiro, detectar e responder casos que você tiver notícias de suspeita. Você tem que acatar isso, tratar 100%, ter follow-up, deixar registrado e poder mostrar a quem de direito a qualquer momento. Isso faz parte de uma avaliação, o item 7, da efetividade do programa.
Ou seja, pessoal, é muito séria a criação do canal de denúncia. Se você tiver um canal implantado, Deus o livre, você tiver um problema mais sério e não conseguir comprovar a seriedade dele, você pode ter perdido todo o seu investimento e ter uma atuação aí desagradável. Uma informação importante que vem da CFE, Association of Certified Fraud Examiners. São 60 mil pessoas no mundo, 246 aqui no Brasil. Onde diz o quê? Que a dica, né, a TIP, 43% é a fonte de descoberta de fraudes e que leva como crime antecedente para lavagem de dinheiro e traz atrás de si, muito provavelmente, um problema de corrupção. Tá? Observe que os demais itens, isso aqui é um histórico de 3 anos, né? O próximo está para sair esses dias. Aqui tem um compilado do mundo inteiro. São 60 mil examinadores aqui vendo que o canal de denúncia é a principal ferramenta para estabelecer. Tanto é que na 909 e 910, ela faz menção direta a isso. Tá? Convido todos a examinarem isso. Qual o grande benefício de você implantar um canal de denúncia? O que está por trás disso? Tudo isso está na tela aqui, né, gente? Furto, desvio, sabotagem, vazamento de informações, sonegação fiscal, superfaturamento, desperdício de recursos, uso de drogas, bebidas, conflito de interesse, assédio moral. Pessoal, acreditem, essas coisas acontecem na sua empresa, na empresa que a gente trabalha, e temos que ter canal aberto para poder ouvir essas pessoas de forma identificada ou não. Você usa basicamente 3 grandes formas de fazer isso. Um 0800, que entendemos deve ser independente da empresa. Não adianta você ter um 0800, onde o seu homem de suporte técnico consegue ouvir o que está passando ali dentro. Mas não sabe que aí, de uma forma ou de outra, essa informação pode ser tratada. Imagine uma denúncia de suspeita de um problema na área de suporte técnico de TI. O 0800, o camarada lá pode estar ouvindo isso. Existem formas de se proteger, mas é melhor que o 0800 esteja fora da sua empresa. E-mail, a mesma coisa. Pode ficar na sua base ou você pode, de imediato, transferir isso para um ambiente seguro de um terceiro. Tá? Você pode ter espaço para poder mandar fotos, anexos, e isso, o dia a dia, mostra isso. Os nossos clientes temos um histórico muito grande disso. E um WhatsApp dedicado no teu próprio ambiente de internet, você tem um espaço onde você dá a opção para o camarada fazer a denúncia, ser identificado ou não, e acompanhar o andamento da denúncia segundo critérios de cada gestor, de cada administrador. Ok? Isso aqui, façam isso sempre de forma totalmente segregada. Caminhando para o final, quando você for implementar um canal de denúncia ou rever o que você já tem, dê especial atenção às ferramentas que existem por trás. Quem atende uma ligação, qual é o conceito, como ele usa isso, qual a metodologia que está enraizada no atendente. Tá? Como funciona a obtenção de informações para que possibilite a empresa melhor investigar o resultado dessa suspeita de denúncia. Quer dizer, se extraia informações o máximo possível naquela única oportunidade. Você não tem segunda chance para conversar. Raramente as pessoas te mandam, voltam com o mesmo assunto. Podem até voltar, dependendo do que você conversar, para agregar informações. Isso é uma prática constante que a gente observa. De uma forma geral,
o canal de denúncia tem que ser visto, já caminhando para o final, no último minuto, tem que ser o ouvido, os olhos da alta administração, mas vista por quem está fora da empresa. Seus clientes, seus fornecedores, seus funcionários, parentes dos seus funcionários e pessoas preocupadas com o bom dia a dia. Aí remete o assunto para moral, ética, antifraude, anticorrupção, e aí a conversa pode ir até amanhã cedo, se assim o pessoal da NERI quiser, o pessoal do NERI e da Moda quiser esticar. Tá? Então, acho que, de forma geral, é isso. Quer dizer, ter o plano de denúncia ele faz parte de um grande compliance, deve ser monitorado. O resultado que vem desse canal tem que ser incluído no sistema de gestão de risco e de compliance. Deve envolver, em conjunto com as outras áreas da auditoria interna, compliance setoriais, por exemplo, no dicionário, o Lira, no Petrobras tem que ter os seus setoriais, todos têm que estar no mesmo caminho. E o canal de denúncia ele deve ser usado como uma porta de comunicação, adequadamente divulgado, amplamente divulgado e ser tratado com muita seriedade top-down. Pessoal, muito obrigado pelo convite. E tenham dúvidas, por favor, estou à disposição aí, via o nosso colega Rodrigo aí, Moto. Ok? Um abraço. Obrigado, Ivo. Então, Fernando, estou passando a apresentação para você. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Eu estou com 2 desafios aqui. Primeiro é falar depois do Ivo, que as pessoas escutam o Ivo e depois ficam com vontade de escutar mais ainda ele. E depois competir com o almoço. Vou procurar ser bem objetivo. Vamos falar sobre gestão integrada de compliance, que é algo que nós temos tratado com alguns dos nossos clientes e principalmente, né, até pelo impacto que ocorreu recentemente no Brasil. A compliance ela é fruto normalmente de grandes problemas. Foi assim quando teve, em 2001, o problema com a Enron e a queda da Bolsa dos Estados Unidos. Foi assim em 2008 com a crise do subprime. E hoje, com a Lava Jato, obviamente, tudo que já existia, né? O Ivo, que está aí há muito tempo, né, lembra que tudo isso que ele fala não é novidade, ou seja, já existia, principalmente na área bancária. O Banco Central aqui no Brasil sempre foi muito pródigo em tratar todas essas questões de melhoria de compliance, o próprio BIS, né, a CVM, e hoje a gente vê que tudo aquilo que deveria ter sido feito, que já estava em regulação, ganha um poder muito maior. Nós achamos que o melhor modelo, né, em termos de compliance é nós obtermos benefícios e principalmente personalizar para o nosso desafio, para o nosso negócio, para cada organização. Porque nós podemos ter 50 empresas que têm que atender a mesma norma, cada empresa atua de uma maneira diferente, atuando de maneiras diferentes, aquela norma vai se aplicar de maneiras diferentes. Por exemplo, em telecomunicações, se uma empresa ela é muito verticalizada, né, ou seja, ela atende vários segmentos além da regulada pela Anatel, aquela empresa tem determinados desafios que uma outra que seja menos verticalizada tem. Uma empresa que atua muito com o meio ambiente, ela pode ter, mesmo fora de regulamentação de meio ambiente, alguns desafios que uma outra não tem. Eu gosto muito dessa frase, né, de um consultor americano chamado Edward Deming. Ela é muito usada pelo Bloomberg, né, que foi prefeito de Nova York, agora é potencial candidato nos Estados Unidos, que diz que nós acreditamos em Deus e todos os outros devem trazer dados. Eu acho que isso é uma essência da compliance. Não dá para a gente ficar acreditando nas versões de cada um. As informações que vão vir precisam estar organizadas e precisam principalmente estar confiáveis, né, como o Ivo Cairão falou. A compliance tem alguns desafios e eu acho que todos esses desafios podem se resumir em 2. Um é a complexidade, compliance ficou extremamente complexo, e em segundo lugar é a responsabilização pessoal. Então, o número de reguladores é muito grande. Então, nós temos agências, temos a área tributária, temos a área trabalhista, a regulamentação financeira, tem o próprio judiciário, o mercado de capitais, fornecedores, clientes,
que trazem a regulação, ou seja, que são aqueles que estão atrás da nossa regulação. Por exemplo, nós atuamos bastante, né, no mercado da regulamentação das empresas de cartão de crédito. Ela tem uma regulação internacional, eu sempre uso ela como exemplo, porque essa regulação ela se aplica a todos os países do mundo que usam cartão de crédito, então, com certeza, né, para 100% dos países que estão no mundo, e é uma regulação única, feita, né, por um grupo que junta a Visa, a Mastercard, a American Express e outras menores. E essa regulação ela é bastante interessante, porque ela está sempre evoluindo, exige certificadores e auditores especializados, e sempre que eu vou falar com algum regulador, eu falo, olha, dá uma olhadinha ali no PCI. Ele é muito rigoroso, ou seja, nós que somos uma empresa certificada, tivemos recentemente um problema ligado exatamente nessa questão de regulação de seguros no Brasil. Então, sempre você está discutindo a questão reguladora. Bom, além de ser muita gente olhando para você, são muitos documentos, né? O Lira falou, só naquele projeto, que é uma parte do que é aplicado na Petrobras, tem mais de 1000 documentos. E, obviamente, não são 1000 documentos. Pode ter um documento que ele tenha 100 artigos, 100 itens, e você tenha que atender 2. Aí você tem que saber quais são os 2. E, com certeza, os que você tem que atender tem grande possibilidade de ser diferentes daqueles itens que precisam ser atendidos por uma empresa muito parecida com a sua. Então, olhar o documento, entender a aplicabilidade e saber como que vai se aplicar na sua empresa. Isso aí pega diversos detalhes, inclusive de tecnologia da informação. Se o seu ambiente está dentro de um data center, a responsabilidade é outra. Se ele está em nuvem, a responsabilidade é diferente. Se está em nuvem no exterior, a responsabilidade é completamente diferente. Eu acho que essas ações que têm aparecido na mídia da Lava Jato, elas dão um sentido prático muito grande, né? Às vezes, por exemplo, tem uma ação da Polícia Federal em determinada organização, ele fala, eu quero o disco rígido. Aí o cara dá o disco rígido está vazio, porque as informações estão na nuvem. O juiz pode até expedir um mandado para uma nuvem que está no Brasil, mas não pode expedir um mandado para uma nuvem que está no exterior. Então, esses aspectos, eles são extremamente complexos e exigem realmente uma atualização. Aí vem um parêntese, que eu noto que as empresas, muitas vezes, fazem isso de forma distribuída. Ou seja, você tem 1000 documentos e você coloca 10 departamentos para tratar uma fração de cada um deles. O que ocorre com relação a isso? Que cada um vai ter um modelo, cada um vai ter um método, cada um vai ter uma forma de verificar, mas, na verdade, a responsabilidade da empresa é a mesma. Então, se você tem a empresa atuando com compliance, se você, por exemplo, não cumpriu uma norma financeira, ou você não cumpriu uma norma de seguro, ou não cumpriu uma norma do seu produto, ou uma norma de meio ambiente, a empresa ela vai se prejudicar independente de qual é a norma. Então, por isso é importante você ter um modelo integrado. Bom, não bastasse, né, ser muitas agências reguladoras, não bastasse ser muitos documentos, são muitas pessoas envolvidas e principalmente responsabilizadas. Isso vai de cima a baixo do seu organograma. São os sócios, são os conselheiros, é o presidente, os diretores estatutários, os executivos, a média gerência, as equipes operacionais, os prestadores de serviço, todos estão envolvidos de forma diferente dentro desse processo, né? Como o Ivo falou, cada vez mais há a responsabilidade objetiva, ou seja, a responsabilidade da pessoa. Então, antes, né, a responsabilidade era mais focada para a empresa e agora ela realmente está focada para a pessoa, o que tem preocupado, né, os sócios, os conselheiros, os presidentes, que muitas vezes antes, né, até os livros de governança corporativa falam, que antes os conselheiros ficavam até mais acomodados, porque eles achavam que o que a gestão fizesse não chegaria a eles. E nós temos visto agora casos práticos, ou seja, o noticiário de política e de polícia do dia a dia, né, os jornais hoje tratam assuntos que mostram tudo isso aí na prática, a responsabilização, a operação, as ações que são feitas pelos órgãos reguladores dentro do dia a dia. Então, você vê, por exemplo,
uma ação que teve semana passada foi uma ação interagências, né, entre a Polícia Federal e a Receita Federal. E, obviamente, se fosse uma ação no meio da Amazônia, iria para lá também o IBAMA, iria o Ministério do Meio Ambiente, iria uma agência de águas. Então, cada vez mais, essas ações, né, temos vários exemplos, barragem, problema com porto, problema ambiental, problema judiciário, tributário, tudo isso aí traz desafios que remetem à responsabilidade pessoal. Então, se você faz uma equação, né, multiplicando o número de reguladores, com o número de documento, com o número de pessoas atingidas, você tem uma complexidade exponencial. Então, fazer compliance é intrinsecamente complexo. A definição de risco diz que risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Eu gosto de tratar risco como... eu gosto de tratar compliance como risco regulatório. Tem gente que não gosta, mas eu acho que faz sentido. Ou seja, da mesma forma que eu faço uma análise de riscos do processo, dos vários elementos que eu tenho de risco, eu posso olhar riscos operacionais, riscos financeiros, riscos tributários, eu posso fazer o risco de compliance, que com certeza vai ter interseção com cada um dos outros. E um aspecto interessante, né, a OCDE, que é a organização que cuida mais nos Estados Unidos da doutrina de governança, risco e compliance, ela tem um desenho muito interessante. Eu vou até colocar, Rodrigo, na minha apresentação, que eu esqueci. Tem um desenho muito interessante que mostra isso. As estruturas de controle dentro da organização, que elas são separadas, não falam entre si, você pede um relatório conjunto e ele realmente não aparece, e que a solução é a integração, é você trabalhar com os dados integrados, você conseguir resposta imediata, você guardar dados para a forense no mesmo banco de dados e assim por diante. Bom, então mais complexidade é igual a mais incerteza, que é igual a mais risco, que é igual a menos compliance. Então nós temos uma armadilha para nós nos desvincularmos aí. A compliance é complexa e quanto mais complexidade eu tenho, menos compliance. Esse é um desafio que nós ajudamos a solucionar. Porque não adianta, suponha que você vai fazer compliance, você cria o seu código de ética e tem que fazer a atestação, né? Não basta fazer o código de ética, as pessoas têm que dizer que fizeram. Legal, você tem 8 mil, 10 mil funcionários, vai pegar o seu código de ética e vai mandar em papel e depois esse código de ética tem que voltar, ou seja, já é uma logística complicada, né? Garantir que voltou. Com a rotatividade que tem nas empresas, cresce, abre filial, fecha filial, você quase nunca vai conseguir chegar a uma amostra razoável dessa ação. Ah, mas eu posso mandar em Excel e receber por e-mail. Aí você tem que guardar o e-mail. Em que caixa de e-mail que você vai guardar isso? Então, o processo de compliance, a partir do momento que você investe, você ganha em qualidade da informação, você ganha na possibilidade de você prestar contas, né? Se nós olharmos lá o documento de melhores práticas do IBGC, dentre as 4 prioridades da governança corporativa, uma delas é prestação de contas. Bom, agora uma piadinha aí, que é a compliance Excel aumenta o risco. Eu acho que tem algum lugar onde as planilhas não consolidadas ficam vagando. Tem algum limbo que as planilhas que não foram consolidadas e que deveriam ser vagam, porque o Excel, a grande vantagem dele é a desvantagem na compliance. O grande poder no Excel, a capacidade de você fazer mudança, o baixo nível assim, de segurança, né, que você fala, não, mas eu uso o Excel com a senha do Excel. Se você entrar na internet, você vai ver várias formas de quebrar essa senha em menos de um segundo. Então, e não é só isso. Se a pessoa lá do outro lado está trabalhando com outra moeda, se a pessoa lá do outro lado trabalha com uma outra configuração, ou ao invés do Excel ele tem um OpenOffice, tudo isso aí faz com que o modelo, né, utilizando Excel, aumente o risco naturalmente. Ou seja, quando você manda para 4, 5 pessoas, você consegue consolidar. Quando você manda para 100, é impossível. Quando manda para 1000, você não tem a menor chance de conseguir fazer isso. Então, o que ocorre? Você fica mais tempo usando a sua inteligência para desbravar como que você vai gerenciar
os desafios de fazer compliance, que é algo fechado, usando o Excel, que é um sistema aberto, e eu acho que você não vai conseguir, não é porque você é incompetente, é porque não se aplica esse tipo de coisa, do que realmente você gasta mais tempo nessa angústia do que tratando realmente o dia a dia e guardando as informações como elas deveriam ser. Ah, mas eu tenho muita coisa que é em Excel. Legal, você cria um repositório das suas planilhas, armazenando data, congelando, fazendo cópia em PDF, colocando ela como anexo de processos automatizados. Bom, como que nós sugerimos fazer isso aí? Nós propomos uma gestão integrada. Tem aqui dois exemplos de gestão integrada que ilustram esse processo. Obviamente são muito mais complexos, mas para mostrar quem pode mais, pode menos, né? Um exemplo é no Centro de Defesa Cibernética do Exército, no qual o processo é feito em termos de monitoramento contínuo. O que está acontecendo em termos de ataque cibernético aqui no Brasil são monitorados nesse centro. Isso aí é um batalhão de militares bem preparados, que marcham, cantam hino, fazem formatura, prestam continência para os superiores e também cuidam da segurança cibernética. Então, é o típico ambiente que faz gestão integrada. Não tem um só software aí, não tem só um tipo de conhecimento, são várias pessoas que trabalham cada vez integrando. Um desafio desse tipo não para nunca, porque toda hora surge coisa nova para você discutir, informação para você correlacionar. Esse aí é um ambiente que realmente é um exemplo de como você pode montar modelo de compliance. Embaixo é o Centro Integrado de Comando e Controle, que fica em Brasília. Ele integra a segurança pública. Ele foi feito para grandes eventos e vai ficar como legado para o Brasil. E aí também ele faz diversos tipos de integração de informações, de chamadas de informação, de busca de nome de pessoas, ocorrências que mostram um mapa com ocorrência, mostra a câmera, mostra notícias que estão saindo, exatamente para permitir essa capacidade de reação. Eu mostrei esses dois exemplos, né? A gestão integrada essencialmente é você integrar informação, gerir essa informação, mostrar para alguém ver, ou seja, essas telas aí mostram o que está acontecendo, é o que a gente chama de visão situacional, decidir, comunicar a sua decisão e criar um modelo de melhoria contínua. Tá? Esse processo complexo precisa necessariamente ser um processo que envolva a melhoria contínua. Bom, e nós desenhamos, né, a nossa solução chamada gestão integrada de compliance, que ela pode ter vários níveis, né? Então, nós trabalhamos com o nosso framework, né, com 4 fases, são baseadas na ISO 31000 de gestão de riscos, inventariar, analisar, avaliar e tratar. Então, algumas coisas que nós fazemos. Uma, inventário de pessoas. Olha, se você tem que fazer a teste, questionários, perguntas para 1.000, 10.000, 100.000 pessoas, tem que ser automatizado. E para automatizar, você tem que ter essas pessoas organizadas. A boa notícia é que normalmente você consegue importar essas informações da sua rede. Tá? O segundo ponto é inventariar os ativos. E cada vez mais, essa informação de compliance precisa de um mapa, precisa de uma foto de satélite, principalmente quando você trata de segurança, quando você trata de meio ambiente. Então, os ativos precisam estar corretos. O telefone do responsável pelo ativo tem que estar correto. Não sei se vocês lembram, quando ocorreu aquele vazamento de petróleo no Golfo, no plano de continuidade de negócios, tinha o telefone de uma pessoa para ser acionada em caso de acidente, que era um cientista especializado em vazamento de petróleo que tinha morrido há 10 anos. Então, o registro dos ativos é algo realmente muito importante para você poder tratar. Então, você fala, vou olhar a barragem, é o caso típico por causa lá do problema de Mariana. Olha o que é o problema da barragem, né? Você tem que guardar foto de satélite, informação, todo o histórico, os documentos de engenharia, você tem que fazer questionários, você tem que fazer avaliações contínuas, e barragem tem um segundo problema, que a barragem pode ser regulada pelo DNPM, pela ANA, pela ANEEL, pela Organização de Meio Ambiente, pelo IBAMA, e também pela organização estadual, e no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, também pelo município. Olha a complexidade só falando de barragem, né? Sem contar que o seu fornecedor, o seu cliente também pode te auditar. Então, inventariar ativo é básico para compliance. E o outro elemento é inventariar o conhecimento, é o que nós chamamos esse monte de documentos, né? Essas normas todas, esses regulamentos todos, é o que nós chamamos de conhecimento. Aí, feito isso, com esses cadastros todos, aplica-se os modelos, né, os motores de compliance, que são questionários, armazenamentos de informação e assim por diante.
Com essa ocorrência de informações, monta-se a visão situacional, que é o dia a dia da compliance. Por exemplo, nós vamos fazer agora um questionário de compliance com 20 mil pessoas num cliente nosso. A visão situacional é exatamente a evolução. Quantos que já foram distribuídos, quantos foram respondidos, o que falta, qual é a área que respondeu mais, exatamente para trazer essa velocidade. Qual é a estatística, eu vou aproveitar e vou fazer uma pesquisa. Então, esse processo é bastante interessante. Isso aí gera um modelo de workflow, né? Porque muitas vezes você faz uma entrevista para determinada pessoa, depois tem que mandar a pergunta de novo, tem que expandir, tem que pedir uma evidência. Então, esse processo gera um workflow. Eu diria que isso aí é um modelo assim, de nível 1. Só empresa grande que pode fazer isso? Não, eu mostrei projetos complexos ali, mas empresas menores também podem fazer algo realmente proporcional. Porém, a tecnologia é a mesma, tá? Se você pegar a maior empresa do Brasil e pegar uma empresa pequena, o modelo tecnológico vai ser exatamente o mesmo. Aí, no segundo nível, você pode fazer integração com informações. Vamos voltar ao exemplo da barragem. Você pode ter sensores de movimento, sensores de nível da superfície da barragem, pode ter câmeras que você integra dentro da gestão integrada de compliance. Essa é uma tendência muito grande. Tá? Eu estou falando isso que temos casos reais que fazem esse tipo de coisa. Quem precisa analisar compliance também recebe informação online de sistemas, de sensores e de câmeras. Outro elemento é você casar a análise de compliance com a análise de risco, ou seja, criar um modelo de risco regulatório. Particularmente, eu acho bem interessante. Integrar isso aí com as suas políticas internas, a criação de política, a atestação, distribuição de código, porque muitas vezes é o seguinte, você tem que atender 20 regulamentos. Aqueles 20 regulamentos, você consegue criar uma política interna que abrange todos aqueles regulamentos. Você cria um depara, ou seja, até nós fazemos isso em alguns casos, que é uma análise de vínculos entre a regulamentação que você tem que atender e o modelo que você faz a atestação daquele atendimento. Então, isso aí é um modelo de políticas. E também a possibilidade de criar canais de comunicação, ou seja, preparar os seus modelos para que você consiga expandir e mandar informação para as pessoas. Bom, aí num terceiro nível, mais sofisticado, você pode tratar com datas, né, os seus eventos, pode incluir modelos de análise de vulnerabilidades, modelo de continuidade de negócios e até integrar, né, com o despacho de solução de problemas. Então, esses são modelos, ou seja, esse é vamos dizer assim, um meta-framework que você pode ter o seu framework de compliance, depende, obviamente, do seu apetite para compliance. Como é que a Módulo pode ajudar? Nós podemos ajudá-lo a organizar o banco de documentos, identificar as áreas, ativos e pessoa-alvo, desenhar e automatizar esse processo, aplicar os questionários e os checklists automatizados. Nós somos muito fortes nisso aí, tá? Então é algo que a gente consegue ajudar, guardar as evidências. Então você pode falar para a pessoa assim, você já fez o treinamento tal? A pessoa pode falar sim ou não. Então anexa o certificado, ou coloca aí um link do local onde eu posso ver seu certificado. Você consegue realmente buscar um nível interessante de compliance. Você implementou uma barreira na frente na portaria da fábrica, o cara fala assim, vai lá, tira uma foto e manda para mim. Pega a latitude e longitude desse local e coloca aqui. Então esses questionários eles podem ser bem ricos. E o importante, né, é que você coloca as pessoas para alimentar os dados e você trabalha consolidando. Implementação de visão situacional e workflow, implementação de canais de comunicação, como nós falamos, documentar o atendimento, dar uma visão de gestão proativa, isso é muito importante, tá? Que é o princípio, quando você é contestado, de mostrar que você tomou as providências que deveria tomar. Né? Então, o próprio ambiente, né, de gestão integrada permite isso. E também armazenar informações para a forense. Eu queria apresentar um modelo, nós temos conversado com alguns clientes nossos sobre isso, que é montar um modelo de compliance positiva, ou seja, que ela seja integrada ao negócio. Vou dar um exemplo aqui. Tem um cliente nosso que a concorrência dele é muito grande, se baseia, né, em modelos de sonegação de imposto. Esse cliente não tem interesse em sonegar imposto. Por isso, ele faz parceria para ajudar que a Fazenda Estadual e Federal aumente a sua fiscalização. Então, isso aí é a chamada compliance positiva. Ou seja, ele viu que isso era uma oportunidade de negócio,
quando você fala risco, né, o risco pode ser positivo ou negativo, e ele enxergou esse modelo de compliance como um risco positivo. Ele falou, olha, se eu atender tudo isso aqui e ainda fazer uma parceria com a Secretaria de Fazenda, com a Receita Federal, eu consigo alavancar o meu negócio, porque eles vão ser mais rigorosos comigo, mas vão ser mais rigorosos com o mercado e vai permitir um melhor posicionamento. Então, se vocês quiserem conversar sobre compliance positiva, nós estamos à disposição de vocês, tá? Vocês podem nos procurar aí Audit, falar com o Rodrigo, a Mariana, que convidaram vocês. Tem aí o meu e-mail, nós estamos à disposição. E temos discutido bastante isso, que é algo, vamos dizer assim, é antigo, mas é novo. Tá? É antigo na essência, mas é novo na aplicação. A aplicação de compliance mudou bastante e nós estamos à disposição de vocês para conversar sobre esse assunto, que nós gostamos muito e temos conversado bastante com os nossos clientes, implementado projetos importantes. Agradeço ao Rodrigo aí o apoio e acabou que deu certo, né? O Rodrigo falou que é uma mesa redonda, mas cada um está sentado num lugar. Eu estou aqui no Brooklyn, acho que o Ivo está em Pinheiros e o Lira e o Rodrigo estão no Rio. Então, a mesa redonda é grande. Um abraço, obrigado, estou à disposição. Obrigado, Fernando. Obrigado, Ivo. Obrigado, Lira. A gente tem várias perguntas aqui. Eu vou começar tentei fazer uma compilação. Então, às vezes eu vou citar uma pergunta que várias pessoas fizeram, eu vou citar o nome só de uma ou duas pessoas para a gente poder dar sequência. Então, a primeira pergunta que eu selecionei aqui, deixa eu só pegar aqui nas minhas anotações. A primeira pergunta é para o Ivo, eu vou abrir o microfone dele. A Vanessa perguntou, Ivo, a prática de conheça o seu cliente foi amplamente disseminada quando as ações preventivas em relação à lavagem de dinheiro passaram a ser exigidas e regulamentadas. E aí ela está perguntando se você associa essa prática à Lei 12.846 de 2013 e há alguma obrigação legal perante a lei anticorrupção em se fazer due diligence nos clientes? Olá, Vanessa, tudo bem? A resolução Ivo, pode começar de novo a tua resposta, que deu uma cortadinha aqui, mas estamos ouvindo agora. Ok. Olá, Vanessa. É assim, excelente pergunta. O Conheça Seu Cliente, ele começou lá na 9613, quando começou o COAF, na 2554, a resolução do Banco Central, onde diz que você tem que saber com quem você está fazendo um negócio. Isso aqui tem como histórico, lá no tempo que você tinha títulos ao portador, pessoal, você não sabia bem com quem estava fazendo o negócio. Vincular a PLD, a 9613 e outras vezes na linha, com a 12846, com o FCPA, com a UK Bribery, sim, tem que ser vinculado. E além dos aspectos legais, tem o aspecto de governança. Se eu sou dono do capital, dono de uma empresa, com quem eu estou tratando? Eu não posso ter um fornecedor que está comprometido, mal comprometido. Eu não posso fazer a venda do meu produto para um cliente que não vai fazer bom uso dos meus produtos. Então eu tenho que saber sim, eu não posso trabalhar com um fornecedor que usa mão de obra escrava. Não vou citar nomes de empresa aqui, mas tem históricos aí agressivos. E no caso da vinculação com a 12846, se você olhar a circular 909 e 904, perdão? 909 e 910, eu estou com aquela estimada aqui, está puxando a minha orelha aqui, por toda a razão. Ela vincula assim, com outras palavras, a lei diz que se você tiver um canal de denúncia, tiver um controle interno, conheça seu cliente, você dá a oportunidade das pessoas te falarem os seus problemas, você leva esse assunto a sério, você pode sim ter sua eventual pena, Deus queira que não tenha, mas eventual pena, reduzida em até 2/3 do valor. Imagine uma pena de 100 milhões, você tem que pagar, não vou dizer somente, porque o número é muito grande, mas é melhor pagar 30 do que 100, né?
Ok? Não sei se respondeu a tua pergunta, mas a vinculação tem aspecto legal, sim. Obrigado, Ivo. Só complementando também a tua resposta, né? E aí é tão importante quanto gerenciar o risco dos fornecedores e terceiros e tudo, é ter esse canal de denúncias que pode receber preventivamente denúncias até internas e tudo dos teus fornecedores para você atuar preventivamente, né? Historicamente, isso tem dado excelente resultado às nossas empresas clientes, tá? A maioria aqui é nacionais, internacionais, enfim. Ok, obrigado. A Ivone tem mais uma pergunta. Eu vou colocar o Ivo em mute aqui, só para não vazar o som. A Ivone, eu vou passar essa pergunta talvez para o Lira, que pode falar até da experiência da Petrobras. Ela está perguntando qual é o melhor processo para envolver a TI dentro do programa de compliance. E aí eu passo a pergunta para o Ivo, porque eu sei que nesse case da Petrobras a TI teve um papel importante. O processo se iniciou justamente em TI, né? A TI foi até um caso curioso, porque numa companhia como a Petrobras, grandiosa do jeito que ela é, como outras do mesmo porte, tem um grande problema de a homologação dos sistemas pela área de TI. Como a gente iniciou o processo em TI e migrou esse projeto para a área de negócio, foi uma facilidade muito grande, porque a primeira coisa que eles perguntavam é se a área de TI tinha homologado o sistema. E aí, homologando o sistema, como o sistema está em nuvem, quer dizer, que é totalmente via web, isso facilitou bastante a capilarização em outras unidades organizacionais da Petrobras. Então, todo momento que uma outra gerência, uma outra unidade se interessa no projeto, por exemplo, a gente já está conversando com a área de abastecimento e fizemos, inclusive, uma prova de conceito na área de abastecimento, que é outra grande diretoria dentro da Petrobras. Todo esse movimento a gente leva junto o pessoal de TI para conosco construir esse desdobramento em mais uma unidade. Então, toda vez que a gente faz um movimento para outra unidade organizacional, a área de TI nos ajuda, inclusive, a vender o projeto que é dela própria, né, para outra área organizacional. Então, a TI está bastante em sintonia com as iniciativas de conformidade da companhia. Obrigado, Lira. Vou passar aqui mais uma pergunta, até uma pergunta do Cláudio, e é para o Ivo aí da Iaudit, eu vou abrir para ele de novo. Uma vez que recebida a denúncia pelo canal disponibilizado pela Iaudit, no caso, né, quem vai tratar a denúncia? A Iaudit investiga ou ela repassa para alguém na própria empresa ou algum outro terceiro fazer a investigação da denúncia? Tá, então, vamos lá? Estamos ouvindo você aí, pode falar. Antes de responder ao Cláudio, eu queria complementar um pouquinho a Ivone. Tá? Ivone, a TI, ela é parte, primeiro que ela é parte de um compliance de qualquer empresa, especialmente empresa de grande porte. TI tem que ser usada para o monitoramento contínuo, especialmente empresas de grande porte, né? Petrobras, Bradesco, Itaú e todas as. Não, a TI em si só, ela processa volume, por isso o monitoramento contínuo, compliance, ela exige TI. A partir de TI, ela alimenta, a área de TI alimenta os diversos compliance officers setoriais, o da contabilidade, o fiscal, o tributário, o de risco, inclusive o próprio compliance officer setorial de TI. Tudo isso deve ser canalizado em um compliance officer só. No caso do Petrobras, é que foi criado recentemente. E para que esse compliance officer, normalmente no estatutário, conheça a empresa administrativa, ele tem que ter isso em um centro centralizado de resíduos.
um centro de monitoramento centralizado, como bem falou o Fernando, o Nery, agora há pouco, em seus diversos tamanhos, né? evitar o uso aí, corporativo, mas disseminar, mas tem que ser isso fechado. Agora, voltando ao Cláudio. Cláudio, recebendo uma denúncia, ela tem que ser interpretada o que está por trás do que está sendo essa suspeita de denúncia. Né? Feito isso, você tem que entender quais os efeitos que isso dá, que essa suspeita de denúncia pode trazer para o controle interno da empresa. Feito isso, a denúncia deve ter, se for considerada verdadeira, fática, que pode estar afetando o controle interno de um jeito ou de outro, ela tem que ser sim investigada. Aí alguém que investiga? Sim, nós investigamos. Aquelas que o cliente entende que nós devemos investigar. Algumas outras, existe um grupo de denúncias que consideramos meio que commodities, a própria empresa faz, não é porque ela gastar dinheiro com a IALG para poder fazer a investigação. Agora, aquelas coisas que fogem do dia a dia, sem dúvida a gente faz sim. Ok? Ok? Ok, Ivo. Ok, Ivo. Eu acho que você já respondeu aqui com essa resposta a pergunta do Roberto, que ele fala de como tratar um canal de denúncias para que não seja um canal de delação vingativa, sem evidências concretas entre as pessoas. Né? Posso falar isso? Pode. Posso falar? Então, é assim, há toda uma metodologia por trás para você identificar aquilo que é a rádio fofoca. É normal você ter a menininha que não gostou do Joãozinho ou vice-versa e que vai usar o canal para fazer uma fofoca. A rádio peão, às vezes, faz denúncia, suspeita de denúncia. Mas a gente tem técnicas que interpretam isso e não deixa isso acontecer. Inclusive no relacionamento com o nosso contratante, né? A gente discute bem isso e deixamos à disposição aquelas suspeitas de denúncia que nós entendemos que é rádio fofoca, que não tem provimento. Tá? Então é normal isso acontecer sim, e a gente trata esse assunto. Ok? Ok. E deve ser tratado pelo canal de denúncia. Tá? Ok, Ivo, obrigado. Vamos fazer mais uma. O Roberto acabou de agradecer aí a tua resposta. Fazer só mais uma pergunta para o Fernando, e aí lembrando mais uma vez que eu vou repassar as perguntas que não foram respondidas aos palestrantes, e nós vamos disponibilizar tanto a gravação quanto os slides na nossa página da Módulo, tá bem? E vamos mandar um e-mail com um link para todos. Aí, Fernando, a pergunta da Mariana, ela está perguntando se é preciso fazer um investimento. Você mostrou, eu acho que ela está falando isso porque você mostrou duas fotos de duas salas, né, de comando e controle e tudo. Se é preciso fazer um grande investimento em criar uma central de integração de compliance. Você precisa tirar o seu mute, Fernando. Alô? Aí, pronto, estamos ouvindo. Bom, você pode passar para mim, por favor, Rodrigo, que eu vou só mostrar o slide que eu disse que eu esqueci de apresentar, e eu já recuperei ele aqui, se você puder passar para mim. Bom, pessoal, a questão é a seguinte. O investimento ele pode ser do tamanho da sua necessidade, né? O sistema pode ficar em nuvem, você pode tratar tudo isso aí em nuvem. Aí vem um aspecto, ou seja, em termos de compliance, aonde você quer essa informação, quer ela dentro de casa, quer numa nuvem no Brasil, quer numa nuvem no exterior. Então, por exemplo, se você quer mais transparência, não é muito recomendável colocar numa nuvem no exterior, porque você já está fugindo um pouco da legislação brasileira. Então, tem diversos elementos que envolvem essa decisão. Um deles, obviamente, é o tamanho do orçamento que tem. É possível eu ter
essa tecnologia disponível via web e controlada no meu celular, a resposta é sim. Eu diria até que isso aí é o início. Ah, mas eu posso olhar só em termos de processo, ou seja, desenhar o meu processo, entender quais são minhas demandas, montar um orçamento para, num segundo momento, automatizar? Também é possível. Então, eu acho que existem modelos, né, de diferentes tamanhos, porém, o que é importante é usar a essência dessa tecnologia de forma integrada, ou seja, você trabalhar com o conceito de gestão integrada. Tem várias formas. Você pode ter um centro seu, pode investir no video wall. Nós temos clientes que começaram pequenininho, começaram basicamente com uma baia, com um sistema em nuvem, e hoje eles conseguiram justificar um crescimento muito grande. Eu sempre falo que o preço, né, é aquilo que o cliente ele se sente motivado e orientado para investir. Mas, de qualquer maneira, você pode começar pequeno, pode começar só com um processo, sem software, pode começar com uma revisão do seu processo de compliance, um modelo de automação, e a partir daí você buscar orçamento. Ou se você fala, olha, eu quero realmente fazer isso e tem orçamento, você monta um modelo mais sofisticado. Ou seja, o nosso negócio é software e consultoria em processo. Não é fornecer equipamento, nem nada disso, né? Então, uma coisa que nós fazemos muito também é trazer parceiros, né, que possam fortalecer a nossa posição. O Ivo Cairão é um dos principais aí. Só mostrando, eu vou distribuir para você. Esse é o documento da OSEG que eu falei. Ele é muito bom e dá essa ideia, né? Ele trata mais de GRC, mas se aplica 100% à compliance. É uma certa alegoria, né? Mas ele traz ali os pontos principais de você buscar um modelo integrado. Nós estamos à disposição de vocês. E queria agradecer o Ivo aí, que eu não falava com ele há muito tempo, infelizmente, e ao Lira, e parabenizar os dois. Obrigado. Ok. Rodrigo, tá ok. Terminei a minha fala aqui. Rodrigo? Lira também tá ok. Obrigado a todos. Eu vou passar então a palavra agora para o Ivo, só para ele fazer o agradecimento final dele e deixar a mensagem final. Depois eu passo para o Lira e para o Fernando, e lembrando a todos que a gente vai disponibilizar essas apresentações no nosso site. Pode falar, Ivo. Estamos ouvindo você. Ok. Bom, pessoal, agradeço aí a módulo, espero ter contribuído com o pessoal que está no webinar. Se houver dúvidas, vocês têm aí o nosso e-mail. Dúvidas sobre o que falamos ou alguma outra, pode fazer diretamente ou através dos colegas da módulo, não há nenhum problema, tá bom? Ao Nery, um forte abraço, realmente faz tempo que a gente não se fala. E aos demais colegas aí, um bom dia aí. Um abraço. Agradeço o convite, Rodrigo, um abraço ao Ivo, ao Fernando e a toda a audiência que foi representativa, várias pessoas fazendo inclusive perguntas, e a gente vai responder logicamente a todas elas, direcionadas a cada um, e estou à disposição aí para futuras apresentações. Um abraço. Fernando, você quer fazer uma última mensagem? Pessoal, agradeço a todo mundo. Estamos à disposição. Bom almoço para vocês. Vai lá. Um abraço. Então, muito obrigado. Um bom almoço aí para todos. Estão os nossos contatos aí. Estamos à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar mais alguma pergunta também para algum dos palestrantes, pode mandar por esses endereços, para o nosso e-mail, através do telefone. E a gente está à disposição, tanto nós da Módulo, quanto a equipe da eAudit, para conversar diretamente com vocês sobre algum problema mais específico, sem compromisso nenhum. É só entrar em contato com a gente, que a gente agenda uma primeira conferência por telefone ou presencial, e mais uma vez estamos aqui para tentar ajudá-los a achar uma solução para a criação de uma solução integrada de governança, de compliance. Então, muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia e espero vocês no nosso próximo webinar. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no nosso site, que nós
vamos anunciar em breve já um outro webinar ainda sobre esse tema, trazendo mais cases, trazendo mais soluções para vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo webinar.